Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu estou aqui para ensinar a história geral da pré-história à idade contemporânea aos dias atuais. Bom, como vimos na última aula sobre a Revolução Neolítica, que foi a transição entre período neolítico e o começo aí da Idade Antiga, que o principal fator de transição foi o começo da criação das civilizações, das grandes civilizações, que foi possível devido ao surgimento aí da agricultura no período neolítico, que possibilitou existir em uma comunidade apenas um grande contingente de pessoas, e essas pessoas, com o tempo, o excesso de pessoas permitiu o surgimento da criação de grande quantidade de artefatos. Esses artefatos eram considerados bens de luxo, e esses bens de luxo possibilitaram a criação de status social e hierarquia. Quem possuía esses bens eram considerados ricos hierarquicamente falando. Porém, esses fatores, essas características, não surgiram do dia para a noite, e sim foi algo transitório que ocorreu aos poucos, já que definimos uma civilização como conjunto de aspectos e características que a definem. E esses aspectos não era apenas o status social, apenas falamos sobre isso, mas era posteriormente também a escrita, a liderança, entre outros, que se desenvolveu com o tempo, e não tudo ao mesmo tempo, lembrando que é algo transitório. E esse processo transitório foi de aproximadamente 4.500 a.C. até 2000 a.C., onde as grandes civilizações estavam realmente começando a se consolidar. E hoje falaremos mais sobre esses aspectos, como o início das chefaturas, que eram as primeiras formas de liderança e governança dessas comunidades. Bom, como o status social e hierarquia já havia se estabelecido em sociedades grandes de até mesmo 20.000 pessoas em uma comunidade só, o líder de toda a comunidade geralmente era a pessoa mais graduada, instruída de uma determinada família, com maior poder hierárquico, lembrando dos bens materiais, da comunidade. E essa liderança também era hereditária, ou seja, enquanto aquela família era mais hierarquicamente superior, ou seja, mais rica basicamente, os filhos do líder eram os herdeiros da liderança. E esses chefes, de tempos em tempos, podiam ordenar certos projetos, como a construção de templos, santuários, e eram protegidos também por pessoas, denominadas de guerreiros. Lembrando, que lugares como a Mesopotâmia e o Egito ficavam no conhecido crescente fértil, que por isso eram comunidades que tinham maior oportunidades de crescimento. Então, por isso, eram regiões aí em que as comunidades cresciam muito mais rápido do que o resto do mundo, já que a agricultura, já que o crescente fértil, na verdade, proporcionava uma agricultura melhor devido ao solo rico e que por si só permitiam uma grande contingência de pessoas numa comunidade só, que acelerava o processo de civilizatório. Onde nas várzeas aí dos rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, ou no rio Nilo do Egito, a agricultura podia sustentar já dezenas de milhares de pessoas. E as chefaturas desses lugares tornaram-se possível o surgimento das cidades-estado, onde o conjunto dessas cidades, leais a um líder, o conjunto delas se tornava um estado único. E várias dessas cidades-estados, com seus respectivos líderes, ficavam à beira dos rios, onde a agricultura era mais forte. Conforme as cidades-estados cresciam, os laços sanguíneos, que inicialmente eram sinônimos também de liderança, além do status social, já não eram mais o suficiente para manter postos de liderança, fazendo com que os líderes procurassem novos métodos de impor a sua liderança e buscassem a lealdade do povo ali. E para isso a religião foi extremamente importante, pois não só status social de hierarquia era argumento de liderança, mas o argumento divino também, pois passou a ser também um motivo para o tal líder liderar, pois aquele líder era o escolhido por
um deus, um determinado deus. Lembrando que cada região tinha respectivas e tinham religiões diferentes, né? Não era uma religião única. Com isso, vários líderes que também eram considerados sacerdotes passaram a ser líderes dessas cidades-estado. Então, o líder poderia também ser um sacerdote ali. E devido ao grande número de pessoas, também surgiu a necessidade maior de administração para manter essa ordem. E foi aí onde os primeiros códigos de leis foram feitos. Para isso, se viu a necessidade de criar uma forma de colocar ou registrar essas leis em evidência para maior administração, surgindo as comunicações escritas com o tempo. Não só para registro de leis, né, mas também posteriormente para escritas religiosas, contas para o comércio e até mesmo para a música. E com essas características surgindo com o tempo, as civilizações começaram a ficar bem mais complexas e completas, onde status social, hierarquia, religião, chefaturas, o surgimento da própria escrita, que foi extremamente importante, né? São todas características, aspectos da criação de civilizações. E é a partir dessas características que começamos aí o começo da história em si, né? A história no sentido de escrita, né? A escrita necessária devido a grande contingente de pessoas em comunidades para melhor administração. E a partir daí que saímos em si da pré-história, começamos a entrar na Idade Antiga. E conforme essas cidades-estados cresciam em território, inevitavelmente elas acabavam se encontrando, né, com outras cidades-estado que também estavam crescendo. Aí começamos o processo das primeiras guerras por território também. E eu vou deixar para falar sobre a guerra na próxima aula, porque hoje era mais para falar mesmo sobre o processo transitório no início, na construção das grandes civilizações. Eu já havia começado na aula anterior e hoje eu meio que acabei praticamente. E na próxima aula a gente realmente vai entrar definitivamente na Idade Antiga, onde as cidades-estados estavam começando a se expandir cada vez mais e se encontrando com outras cidades-estado. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula sobre o começo aí das grandes civilizações. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais e bons estudos.